Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou muito feliz em poder estar aqui hoje com vocês para mais esse estudo do ESG 1. Em primeiro lugar, né, vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por essa oportunidade de mais um aprendizado. Que Ele esteja conosco, né, para nos esclarecer, para nos dar luz, para que possamos realmente aprender bastante com esse estudo de hoje, tirarmos as nossas dúvidas e podemos usar estes esclarecimentos a respeito da nossa doutrina em prol do nosso melhoramento pessoal. Que assim seja. Então, gente, o estudo de hoje vai ser sobre os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação, né? O fenômeno de Hydesville e das mesas girantes. Então, vamos lá. Então, nós sempre temos que lembrar, né, que existem vários fatos que aconteceram antes da Era Moderna, né, na época da Antiguidade, da Idade Média, que foram fatos que antecederam, né, que foram uma preparação para o advento do Espiritismo propriamente dito. Né? Em todos os movimentos, né, tanto no movimento espírita como em outros movimentos, as coisas elas vão se definindo aos poucos através do tempo, né? Conforme a preparação das pessoas daquele tempo, daquela época, né? Então as coisas não se mostram logo na sua completude, na sua complexidade, né? Elas vão aparecendo, vão surgindo, sendo esclarecidas conforme o grau de possibilidade, né? O grau de discernimento daquela população, da humanidade, né? Naquele momento que as coisas vão aparecendo. Então, todo conhecimento ele deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, né? Porque senão as pessoas não vão entender, né? Como ele diz aqui, há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Então, às vezes a pessoa não está ainda, aquela humanidade não está ainda preparada para aqueles esclarecimentos, para aquelas revelações, né? Então, a prudência manda ocultar momentaneamente, mas depois, mais tarde, as coisas vão sendo reveladas, né? Aqui ele diz: chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tudo que está oculto será um dia revelado, e o que o homem não pode ainda compreender na Terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados e quando estiver purificado. Neste mundo, ele ainda está no nevoeiro. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, o que ele quer dizer aqui? As coisas são reveladas para nós conforme o nosso discernimento, conforme nós podemos absorver. Né? E olha que ainda tem muita coisa que nós ainda não conhecemos. Né? Por quê? Porque nós não temos ainda capacidade de, entre aspas, digerir essas informações, né? De absorvermos essas informações. Mas aos poucos, né, proporcionalmente à nossa inteligência, ao nosso discernimento, as coisas vão ser reveladas para nós. E existiram vários fatos do passado, né, que mostram o quanto as coisas vão sendo reveladas aos poucos, né, e foram, como eu falei no início, uma preparação para o Espiritismo, né, para o Espiritismo propriamente dito, com suas explicações, com seus ensinamentos, né? Aqui ele diz como exemplo o Galileu, né? O Galileu, né, que foi um estudioso, que foi perseguido e martirizado só porque ele falou que a Terra se movimentava, né? Que naquela época eles achavam que isso era uma coisa impossível, uma ideia louca. O Jenner, porque inventou uma vacina contra uma doença que aterrorizava a população da época, que era a varíola, né? Então eles não foram aceitos na época, né? Eles achavam que a vacina era um absurdo, você inocular uma doença no ser humano, que você iria destruir a pessoa, então não aceitavam, né? Então foram vários choques, né, digamos assim, que aconteceram no passado, né? E que hoje em dia a gente acha que isso, nossa, como que pode, né? Isso é um absurdo, isso é uma coisa tão já corriqueira. Hoje em dia todo mundo sabe que a Terra, né, se movimenta, todo mundo já está acostumado a conviver com várias vacinas. Mas, né, no passado, na Idade Média, na Antiguidade, isso era muito, muito, muito assustador para eles. Eles não estavam ainda preparados para certas coisas, né? O Kardec falou assim: a ciência marcha com os homens, sem os homens e apesar dos homens, ou seja, as coisas progridem sempre, né?
à medida que, a Terra, né, vai sendo cada vez mais sendo habitada por pessoas com grau superior de inteligência, à medida que o tempo vai passando, que os anos, que as décadas, os séculos vão passando, as coisas vão sendo reveladas, a ciência vai sendo cada vez mais, o grau de complexidade dela vai cada vez sendo maior. Vamos tirar como exemplo também da época antes de Cristo ainda, né, na antiguidade, como eventos, né, quando eu falei que prepararam para o espiritismo, né, a gente tira como exemplo aqui o Sócrates. Ele já tinha noções de que os homens que viveram na Terra encontram-se após a morte e se reconhecem, né? Ele falava sobre a alma, a causa da vida do corpo, né? E que se a alma sai do corpo, o corpo perece. Então ele tinha umas ideias e falava coisas que naquela época eram consideradas absurdas. O que foi que aconteceu? Porque ele falava esse tipo de coisa que hoje em dia a gente já soa para nós como natural, mas ele foi condenado à morte, né? Outro foi o Platão, que foi discípulo do Sócrates, né? Que foi o fundador do espiritualismo. Ele também falava sobre a existência da alma, que o nosso corpo perecia, que o nosso corpo morria mesmo, né, verdadeiramente, se não houvesse aquele princípio dentro do nosso corpo que dava vida para o nosso corpo. Também não foi compreendido. Pitágoras, né, falava também da alma, falava que era uma substância diferente do corpo e pré-existe, ou seja, já existia antes do corpo. Imagina isso aí no ano 570, né? A 496 foi a época que ele existiu, né? Imagina, muito, quase 500 anos, né? Antes de Cristo, uma pessoa vir com essa história de que existe alma. Imagina, né? O quanto ele foi condenado, o quanto ele foi ridicularizado, o que é que ele passou porque ele divulgava essas ideias, né? O Demócrito, também muitos anos antes de Cristo, ele falava que o espírito e a matéria são formados de átomos, mas que os tomos, né, as partes do átomo, do espírito, são mais sutis, né, e os materiais são chamados de tomos de fogo. Então ele já tinha uma noção de que a matéria era mais densa, né? A matéria do nosso corpo físico era diferente da matéria do nosso corpo espiritual, digamos assim. Ele já falava sobre esses assuntos naquela época. Imagina se as pessoas compreendiam, né? O Swedenborg também, isso já foi depois, né? Agora no ano ele nasceu em 1688 e faleceu em 1772, né? Ele já começou a falar, né, que muito parecido já com o nosso conhecimento que nós temos hoje, né? Ele começou a falar de inferno, que não era um local onde as pessoas ficavam após a morte, mas um estado de espírito, né? E que depois da morte, o indivíduo permanece mais ou menos como era antes, né? Que não sofre mudanças radicais, né? E falava sobre o mundo do além, né? Então já falava muita coisa mais. Vocês estão vendo como progrediu já o assunto? Já falava sobre assuntos, né, da parte espiritual de uma forma mais complexa, né? A população nessa época de 1600 e tanto, 1700 e tanto, já era de um grau de discernimento, de um grau de inteligência bem diferente, né, da humanidade daquela época de 400 e tanto, 500 e tanto antes de Cristo, de Pitágoras, de Platão, né? O Andrew Jackson Davis, que já também foi mais ainda próximo da nossa era atual, nos anos 1800, início dos anos 1900, né? Ele era uma pessoa que desde criança tinha visões, né? Ele tinha clarividência e ele foi orientado, né, pelo Swedenborg a utilizar essa clarividência dele para diagnosticar doenças, né? E ele conseguia se projetar para fora do seu corpo,
Então ele fazia previsões, né, com essa clarividência que ele tinha. Inclusive ele previu em 1848 o aparecimento do espiritismo. Então já já estavam acontecendo coisas já bem próximas, né, do advento do espiritismo como é visto hoje, já para preparar a humanidade para o que ia vir. Agora nós vamos para o assunto da aula propriamente dito, né? Vamos começar pelos fenômenos de Hydesville, cujas personagens são as irmãs Fox, né? E aqui tem uma foto verdadeira, né, da residência da família Fox. Vamos assistir agora um videozinho para vocês entenderem melhor. O dia 31 de março é uma data especial na história do Espiritismo. Foi neste dia que ocorreu o primeiro diálogo entre as irmãs Fox e o espírito de uma pessoa que tinha sido assassinada 5 anos antes na casa em que eles moravam, numa pequena cidade do estado de Nova York chamada Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte. A família Fox, que era metodista, tinha alugado aquela casa de madeira 1 ano antes. Ali moravam o Sr. John David, sua esposa Margaret e suas 2 filhas, Kate, de 9 anos, e Margaret, de 12 anos. Eles tinham outros filhos que não moravam com eles. Antes da família Fox, outros inquilinos que moravam naquela casa já tinham se queixado que estranhos ruídos eram ouvidos ali. Aqueles ruídos, que começaram aos poucos, foram aumentando de intensidade. Eram barulhos de arranhões nas portas e paredes. Outras vezes eram batidas ou até mesmo barulhos de móveis sendo arrastados. Muitas vezes, essas vibrações eram tão fortes que as camas tremiam e até se deslocavam do chão. Kate e Margaret, assustadas, não conseguiam dormir e iam para o quarto dos pais. Kate, a mais nova, teve uma ideia: desafiar aquela força invisível, começando a dialogar com ela. Batendo palmas, falou: "Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço." Imediatamente, ela ouviu o mesmo número de batidas. Kate continuou: "Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas. As batidas foram exatamente iguais. A senhora Fox então passou a fazer perguntas. Pediu ao desconhecido para dizer a idade de suas filhas e a resposta do número de batidas foi correta. Estabeleceram, então, uma espécie de comunicação com o espírito, criando um alfabeto do tipo telegrafia espiritual. Descobriram, então, que este espírito comunicante, que tinha sido um vendedor ambulante de nome Charles Rosman, tinha sido assassinado a golpes de facada há 5 anos por uma pessoa chamada Sr. Bell, que na época habitava aquela casa. Foram feitas escavações no local indicado e acharam alguns ossos e cabelos humanos. 56 anos mais tarde, foi encontrado próximo ao local, embaixo da parede, o esqueleto completo com uma lata do mascate, provando que o corpo tinha sido removido de um lugar para o outro, com medo de ser descoberto. Em 1855, Hippolyte Léon Denisard Rival, professor francês de aritmética, pesquisador de astronomia e magnetismo, foi convidado por um amigo seu a ver de perto essas manifestações que ocorriam nos salões da capital francesa. Rival tinha então 51 anos e já ouvira sobre o assunto das mesas girantes e não entendia bem o que estava acontecendo. Homem criterioso, Rival não se deixava levar por modismos e, como estudioso do magnetismo humano, acreditava que todos os acontecimentos poderiam estar ligados à ação das próprias pessoas envolvidas e não de uma possível intervenção espiritual. O professor, então, participou de algumas sessões e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento das que faziam parte do espetáculo. Como os móveis por si só não poderiam mover-se, havia algum tipo de inteligência invisível atuando sobre eles e respondendo aos questionamentos dos presentes.
Rival presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se almas dos homens que viveram sobre a terra. Foi então que uma das mensagens foi dirigida ao professor. Um ser invisível disse-lhe ser um espírito chamado Verdade, e que ele, Rival, tinha uma missão a desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina. Atento aos dizeres do espírito e depois de muitos questionamentos à entidade, pois não era um homem de impressionar-se com elogios, resolveu aceitar a tarefa que lhe fora incumbida. Através dos espíritos, Rival descobriu que uma de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Foi então que resolveu adotar este pseudônimo durante a codificação da nova doutrina, que viria a se chamar Doutrina Espírita, ou Espiritismo. No início, para receber dos espíritos as respostas sobre os objetivos de suas comunicações e os novos ensinamentos, Kardec utilizou um novo mecanismo, a chamada cesta peão. Nas bordas das cestas, os médiuns, pessoas com capacidade de receber mais ostensivamente a influência dos espíritos, colocavam suas mãos e, através de movimentos involuntários, as frases-respostas iam se formando. Com o decorrer do tempo, a cesta peão foi dando lugar à utilização das próprias mãos dos médiuns, fenômeno que ficou conhecido como psicografia. Todas as perguntas e respostas feitas por Kardec aos espíritos eram revisadas e analisadas várias vezes, dentro do bom senso necessário para tal. Com todo o esquema coerentemente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita, a codificação, tendo início em 1857 com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, gente, esse videozinho já praticamente resume a aula toda, né? Mas vamos destrinchar um pouquinho melhor para não fugir das informações. Então, gente, em relação ao fenômeno de Hydesville, que aconteceu lá na casa das meninas, né, das irmãs Fox, o que foi que aconteceu, né? A gente já sabe que sempre existiram fenômenos, né, espíritas, né, fenômenos de aparecimento de espíritos, essas coisas. Só que no espiritismo é costume que seja indicado como data inicial do movimento espírita moderno esse dia, né, 31 de março de 1848, que assinala o episódio mediúnico na aldeia de Hydesville, né? Porque foi quando começou realmente a chamar atenção para esses fatos, né, na sociedade, onde foi começado a existir uma curiosidade para tentar explicar o que foi que aconteceu, né? Então, o que aconteceu? Como apareceu no vídeo, né, que eu acabei de mostrar para vocês, nessa época, em março de 1848, na casa das meninas, das irmãs Fox, eram ouvidos batidas, né, batidas às vezes intensas, as camas tremiam, haviam arrastar de móveis, né? E aí, à medida que foram interrogando aqueles barulhos que aconteciam, foi visto que aquela força que fazia aqueles barulhos entendia o que elas falavam e respondia, né, através de batidas, as perguntas que faziam, né? E isso é chamado de telegrafia espiritual, né? Através de batidas, com a quantidade de batidas, né? A mesma ordem da letra do alfabeto ou números. E surgiam palavras, né? Que davam respostas às perguntas que eram formuladas. E aí, anos depois, em 1848, naquela época, né? Eles foram atrás de saber o que tinha acontecido naquela casa. E aí acharam restos mortais, né? Restos humanos, e descobriram depois que uma pessoa foi assassinada lá, né? Como ele diz aqui, ó, no verão de 1848 escavaram a adega, né, daquela casa lá e encontraram tábuas, cal, cabelos humanos e utensílios, né, de uma pessoa, que descobriram depois que era um mascate, né, que é um vendedor ambulante, e alguns ossos humanos. E mais tarde, mais de 50 anos depois, foi dada a notícia num jornal lá de Boston, né, que o esqueleto do homem
que se supõe ter produzido ruídos ouvidos pelas irmãs Fox em 1848, foi encontrado naquela casa e, sem dúvida, comprova a sinceridade na descoberta da comunicação dos espíritos. Ou seja, ainda tinham dúvida, né? Tiveram que achar restos mortais para poder comprovar a veracidade do que aconteceu lá. Né? E ao mesmo tempo que as coisas aconteciam lá na casa das irmãs Fox, em outro local, né, numa cidade vizinha àquela das irmãs Fox, né, que era numa cidade vizinha de Rochester, né, em Greece, numa família de um diácono, né, começaram a haver fenômenos também lá, né, e em várias outras cidades também, em casas de família. Ou seja, começaram a verificar que não era só um problema, entre aspas, que acontecia na casa das irmãs Fox. Estava acontecendo concomitantemente em várias outras casas de família da região também, não só naquela cidade, como em várias outras cidades também, né? Mas aí começaram a levantar questões, perguntas, né? As pessoas ficavam curiosas em entender qual é o objetivo disso, né? Quando foi começado a ver que realmente foram comprovadas a veracidade das coisas que aconteciam, qual é o objetivo disso aqui naquela época, né? E a resposta a essa pergunta foi dada em 2 ocasiões diferentes, em 2 anos diversos e através de médiuns diversos. Não era um lugar só, eram médiuns diversos em cidades, em locais diferentes, mas as respostas eram idênticas às mesmas perguntas. A primeira resposta: para conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os céticos da imortalidade da alma, né? Lembrando, né, qual foi a pergunta? Qual era o objetivo daquilo que tinha acontecido, né? E a segunda resposta é para unir a humanidade e convencer as mentes céticas da imortalidade da alma, ou seja, convencer as pessoas que a alma era imortal, que as coisas não acabavam depois da morte do corpo físico, né? E lá em Rochester, né, as irmãs Fox obteram uma comunicação que dizia assim: caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades, é a aurora de uma nova era e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá e os bons espíritos velarão por vós. Ou seja, estava iniciado a era moderna do espiritismo, né? E aqui, só por curiosidade, como é que tá a casa lá delas, né, em Hydesville? Hoje em dia é a sede central regional dos espíritas americanos, né? Aqui tem uma foto, né, do local onde residia a família Fox, né? Hoje em dia é um memorial, né? E aqueles ossos que acharam na adega da casa, né, se acham um museu, né, em Lilydale. E para a gente entender o que aconteceu, né, com aquelas meninas lá, com as irmãs Fox. Elas ficaram durante alguns anos, né, as meninas, fazendo sessões em Nova York e em outros lugares. Só, gente, que elas começaram a se envolver com vícios, né, principalmente álcool, foram para o caminho errado, né? Inclusive, às vezes até cobravam por essas sessões, né? Elas eram muito jovens, muito inexperientes, né? E não encararam o contato com os espíritos de maneiras sérias, com objetivos sadios, e tiveram, infelizmente, interesse material, né? E aí, em 1888, mais ou menos, ele diz aqui, ó, estiveram envolvidas com ganhos monetários advindos de apresentações espíritas, né? Então, já debilitadas pelo alcoolismo, chegaram uma época a alegar que era tudo mentira, né, que os fenômenos eram uma farsa. E anos mais tarde elas se arrependeram de ter falado isso, né, de terem caluniado o espiritismo e contaram a verdade, né, que as coisas que aconteciam eram reais. Elas desencarnaram em torno de mais ou menos de 1892 e infelizmente não foram felizes, né, no final de suas vidas. Elas se entregaram ao alcoolismo e infelizmente não souberam valorizar a oportunidade que lhes foi dada, né? E aqui nos deixa uma mensagem, né, porque elas eram médiums, né, e elas não souberam utilizar, né, a mediunidade delas
para o bem. Pelo contrário, né, elas se desvirtuaram. Então, qual é a mensagem? Ó? O médium não evangelizado e não educado para servir no bem ao próximo, sem interesse e como humildade, geralmente se atrapalha em suas próprias inferioridades. Sabemos que os espíritos são como nós, inferiores, superiores, interesseiros, bons, maus, sábios, evoluídos, enfim, de todas as qualidades, de acordo com a evolução moral ou intelectual que tem atingido. E eles se ligam a nós pela sintonia mental. Agora vamos por outro fenômeno, né, que nós já vimos no clipezinho, né, das mesas girantes. Né, aqueles fenômenos, né, como vocês lembram do clipe, que aconteciam das pessoas se reunirem e as mesas começarem a sair do lugar, né, se levantarem do chão, girarem, praticamente voarem, né? Se levantavam, né? Ele diz aqui, ó, moviam-se em todos os sentidos, giravam sobre a mão dos pesquisadores e às vezes elevavam-se no ar. Isso na época de 1853 a 1855, 2 anos mais ou menos, era um verdadeiro show, digamos assim, era um passatempo, uma diversão nas reuniões sociais, né? Foi dito na época que era o maior acontecimento do século. As pessoas achavam que aquilo ali era entretenimento, né? Só que era uma coisa frívola, era uma modinha, né? E passou essa coisa de fenômeno, né? E começaram a fazer estudos sérios em relação a isso aí. Aqui tem uma imagem que mostrava bem como é que era na época, né? Um monte de gente reunida em torno de uma mesa para ver o show, né? Então, naquela época o fenômeno ele se espalhou muito rápido na Europa e em outras partes do mundo, né? Naquela época achavam que eram fenômenos produzidos pelas próprias pessoas que se encontravam no local, né? Através de eletricidade. Só que a quantidade de vezes que aconteciam, né, a multiplicidade das experiências, começou a não permitir mais dúvidas, né? E começaram a perceber que não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, tinha uma causa inteligente interferindo naquilo ali. Né? E em 1852, uns professores de Harvard publicaram um manifesto, né, que diziam que havia autenticidade naqueles movimentos de elevação da mesa, né, e que não havia nenhum agente físico conhecido que pudesse estar interferindo ali. Né? E esses professores, né, depois de várias experiências praticadas com o mais escrupuloso cuidado, se viram obrigados a admitir que ali havia manifestação constante de uma força inteligente que parecia, olhem só, ser independente das pessoas vivas, ou seja, já estavam dizendo aqui que eram espíritos, né? E o que mais espantava as pessoas na época era que as mesas elas respondiam às perguntas através de batidas, né? E a precisão das respostas, né? E a correlação com as perguntas, elas causavam muito espanto na época, né? E aquele ser misterioso que respondia aquelas perguntas, uma vez ele declarou que era um espírito ou gênio, né? E começou a prestar diversas informações, né, a respeito de quem ele era, né? E na época, aqui diz aqui, ó, há uma circunstância muito importante que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra, né? Então, não foi formulada hipótese para dar uma base ao raciocínio, né? Na verdade, já foi revelado a resposta e depois foi explicado, já sendo explicado, né, o fenômeno ali por si só com os acontecimentos que estavam sendo manifestados naquele momento, né? Só que aquela coisa de ficar só com batidas era, né, era um pouco demorado, né, para dar as respostas, passava um tempão para falar uma frase, né? Então, o próprio espírito aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a um outro objeto qualquer para poder mesmo ficar mais fácil dessas mensagens serem propagadas, né? E aquele objeto, na verdade, era um mero instrumento, né? Era um apêndice da mão, né? E começaram a ver que a certas pessoas
né, que serviam como intermediários, ou seja, os médiums, tinham que estar ali para poder essas mensagens se manifestarem, né? Então, olha, ele diz aqui, só podiam ser postas em movimento, né, aquele objeto, debaixo da influência de certas pessoas dotadas para isso de uma capacidade especial, as quais se designam pelo nome de médiums, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. E a gente sabe da importância do médium, né, gente? Os fenômenos só conseguem se manifestar se houver esse intermediário, né? Então, eles começaram a perceber que o modo pela qual a cesta se movia sob a influência do médium mostrava a impossibilidade do médium imprimir uma direção qualquer. Porque às vezes tinha 2, 3 pessoas, né? E mesmo assim a cesta se movia para uma única direção para poder articular aquela mensagem, né? Começaram a perceber que não dependia da vontade das pessoas que estavam ali, era uma outra força, era uma outra inteligência, e não a das pessoas que estavam ali na mesa. Era uma coisa independente da vontade delas, né? E também, na hora de escrever, se via que, dependendo da mensagem, as caligrafias eram diferentes, porque a caligrafia era conforme o espírito que se manifestava, né? E a natureza das respostas também. Às vezes eram questões abstratas, questões científicas, fora do campo de conhecimento daqueles médiuns que estavam lá, né? E às vezes não tinha nenhuma pergunta e a cesta escrevia espontaneamente e começava a dar informações, né? E as respostas revelavam tanta sabedoria, muitas vezes, que tinham que ser emanadas de uma inteligência superior. E outras vezes eram levianas, frívolas, que mostrava realmente que a inteligência que estava se manifestando ali era outra, era de uma outra fonte, de um outro espírito, né? Então, qual é a reflexão que nós tiramos daí? Qual é a importância disso, dos fenômenos de Hydesville e das mesas girantes para o surgimento do espiritismo, né? Para que serviu tudo isso? Uma invasão organizada pela espiritualidade superior. Para quê, gente? Para despertar consciência com vistas à chegada de uma nova era para a humanidade. Agora a humanidade estava preparada para essas revelações, né, do espiritismo. Estava preparada para entender que o corpo físico não morre, a sua essência, né, que é o espírito, ele nunca morre, que algo sobrevive à morte do corpo físico. Agora a humanidade estava preparada para realmente receber essas informações. Tá, gente? Eu agradeço muito a vocês a atenção, tá? Nós temos muito que aprender a respeito da nossa amada doutrina, né? E eu espero ter sido clara, né? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu gostaria de agradecer, né, muito a vocês e peçamos, né, a Jesus, nosso querido mestre, que nos esclareça cada vez mais, a cada aula que assistimos, a cada leitura que fazemos, que nos esclareça, que nos auxilie e que nossos amigos queridos, né, bons espíritos que nos auxiliam na nossa vida, estejam sempre perto de nós para nos auxiliarem. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a vocês pela atenção de vocês. E até a próxima, meus amigos. Um grande abraço para todos.